Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a obesidade, né? Tanto os fatores fisiopatológicos relacionados a ela, como que a regulação normal, né, do nosso equilíbrio energético está relacionado diretamente com a obesidade, né? A disfunção dele está relacionada diretamente com a obesidade. E também eu vou falar um pouco sobre os tipos de tratamento que a gente tem para a obesidade e vou mostrar, né, quais tratamentos são esses, quando que a gente vai indicar esses tratamentos, beleza? Vamos lá então. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai pensar em obesidade é pensar diretamente no tecido adiposo. O que faz o tecido adiposo, né? Qual que é a função dele, principalmente, né? Então, a gente tem as células adiposas, os adipócitos, né? E eles vão armazenar triglicerídeos. E eles armazenando triglicerídeos, eles podem chegar numa situação de liberar ácidos graxos livres a partir desses triglicerídeos. E esse processo ele vai ser controlado principalmente por um componente neuroendócrino, né? Então, a gente tem uma via neural e uma via endócrina, né? Que participa, então, né? Que regula esse equilíbrio, tá? Então, essa liberação de ácidos graxos livres, ela vai ser mediante, né? Esse componente neuroendócrino, tá? E aí, a gente pode pensar, o que que pode gerar a obesidade? A obesidade, ela é gerada por fatores genéticos, somados a sedentarismo e também somados à alimentação excessiva, tá? Existem outros fatores, né? A gente sabe que a obesidade ela é multifatorial, né? Então ela pode ter origem poligênica, ela pode ter origem psicológica, né? Psiquiátrica também, tá? Então a gente sabe que não é só isso. Mas os principais pilares aí que podem gerar obesidade são esses três: genética, sedentarismo e alimentação excessiva, tá bom? Como que é feita a avaliação da obesidade, né? Então, quando chega o paciente para você e você suspeita, né, que ele está num quadro de obesidade, como que você faz essa avaliação dele? Você vai fazer a avaliação dele principalmente por meio do IMC, tá? A gente sabe que o IMC, ele é uma técnica que não é 100% exata, principalmente quando a gente fala de adiposidade, tá? Porque basicamente o IMC, ele é influenciado por outros fatores, como, por exemplo, peso de massa magra. Se essa pessoa tem uma quantidade de massa magra muito grande, ela pode ser considerada obesa pelo IMC. Mas a gente sabe que, né, não está mostrando para a gente a adiposidade dessa pessoa exatamente, tá? Mas a gente utiliza o IMC como parâmetro principal, porque ele é mais fácil realmente da gente lidar, né? Existe, por exemplo, a densitometria, né, que é a pesagem da pessoa em meio aquoso, né, na água. A antropometria, que você vai avaliar, então, as pregas subcutâneas, pregas cutâneas daquela pessoa. A impedância elétrica, que vai mostrar, então, a composição corporal daquela pessoa. E tomografia computadorizada e ressonância magnética também, principalmente quando a gente fala, então, da quantidade de gordura marrom, quantidade de gordura branca. A gente consegue marcar isso e visualizar nesses exames, né, a quantidade dessas gorduras, para a gente saber, então, em que nível que esse paciente está na sua obesidade. Se tiver uma quantidade baixa de gordura marrom e uma quantidade alta de gordura branca, a gente sabe que ele tem uma tendência maior para obesidade do que uma pessoa que tem maior quantidade de gordura marrom e menor quantidade de gordura branca, dado que a gordura marrom ela é termogênica, né? Então, ela vai ter uma relação direta com a perda de peso, e a gente sabe que dá para avaliar isso daí por meio tanto da tomografia computadorizada quanto pela ressonância magnética com contraste. Bom? Bom, quais são os parâmetros do IMC, né? Então, eu falei com vocês que o IMC, ele é o nosso principal parâmetro, nosso principal fator de avaliação, né? E quais são esses parâmetros? Bom, o IMC, e aí quando a gente fala de obesidade, né? Então, vamos focar diretamente aqui. O IMC, normal, né, o peso normal, ele vai de 18,6 a 24,9 quilogramas por metro quadrado, né? A partir de 25, a gente já considera sobrepeso. Então, de 25 até 29,9, a pessoa é considerada uma pessoa em sobrepeso. Existe uma relação direta do sobrepeso, principalmente nas mulheres, com o aumento já de risco cardiovascular. Então, mesmo que ela não seja obesa ainda, ela é uma pessoa que tem um risco cardiovascular aumentado justamente por conta desse sobrepeso. Aí a gente classifica a obesidade em grau 1, 2 e 3. Grau 1 de 30 a 34,9 de IMC, 35 a 39,9 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3, tá? E aí seria uma obesidade grave, né? É, Então, esses são os parâmetros que a gente utiliza aí para avaliação por meio do IMC. Qual a obesidade que gera mais morbidade?
né? Então a gente sabe que existem vários tipos de obesidade, mas qual obesidade que vai gerar realmente maior morbidade? A obesidade que gera alta gordura intraabdominal e também aquela que gera alta gordura subcutânea abdominal, tá? Existe uma diferença entre as duas, mas as duas estão relacionadas com maior morbidade, porque as duas estão relacionadas com maior fator de risco para doenças cardiovasculares, pulmonares, da fertilidade também, aumento do risco, né, de um desfecho negativo num quadro de câncer, por exemplo, né? Então, esse tipo de obesidade, que é chamada de obesidade androgênica, principalmente, né? Ela é uma obesidade que causa maior morbidade, que tem maior relação com a morbidade. Existe obesidade também nos membros superiores, membros inferiores, até mesmo na cabeça, né? Mas essas outras formas de obesidade, elas são menos relacionadas com esses riscos que causam maior morbidade, tá? Então é bom a gente ter essa consciência aí para a gente avaliar esse risco cardiovascular até mesmo por meio da ectoscopia do nosso paciente. Como que a gente avalia o risco nesse caso? A gente vai avaliar o risco por meio da razão cintura-quadril, tá? Relação cintura-quadril. Essa relação cintura-quadril, em mulheres, se ela for maior do que 0,9, isso já é um problema. E nos homens, se ela for maior do que 1, né? Ou seja, não é uma relação direta mais, para cima, né, para mais, aí você já considera uma situação problemática, tá? Então, relação cintura-quadril é para a gente avaliar se essa pessoa tem uma adiposidade grande, né, um panículo adiposo grande na região abdominal em relação à região pélvica, em relação à região do quadril, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, nas mulheres, a maior prevalência aí de obesidade está relacionada com a obesidade ginecoide. E a obesidade ginecoide, ela está relacionada com o maior diâmetro do quadril, né? E não com relação ao diâmetro da cintura. Se uma mulher aparece com uma adiposidade maior na cintura do que no quadril, ela já está correndo um risco cardiovascular muito maior. Por isso que a RCQ dela limítrofe é menor do que do homem, mesmo que seja pouco menor, mas é menor, justamente por conta dessa característica metabólica, tá? Quais são as complicações da obesidade? Eu vou falar com mais detalhes mais para frente no vídeo, mas aqui eu vou citar algumas, tá? Então, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica, diabetes mellitus, dislipidemia, hiperandrogenismo, principalmente nas mulheres, né? Hipogonadismo, ginecomastia mais presente nos homens, maior predisposição a alguns tipos de câncer, e eu vou falar um pouco sobre cada um desses temas aí mais para frente, vou detalhar um pouco mais. Como que ocorre a regulação fisiológica do equilíbrio energético? Então, a gente vai entrar agora na fisiopatologia e, para a gente falar da fisiopatologia, a gente precisa entender o que é normal primeiro, né? Que é basicamente essa regulação fisiológica do equilíbrio energético. Como que isso vai acontecer? Então, a gente tem uma regulação por meio de mecanismos neurais e endócrinos, que eu já tinha comentado com vocês, que gera regulação do armazenamento e do gasto no tecido adiposo, do tecido adiposo. Ou seja, eu estou falando de armazenamento e gasto de energia, tá? Então aí a gente tem um equilíbrio que vai acontecer por meio de armazenamento e por meio de gasto. Você tem que manter esse equilíbrio energético no seu corpo, porque senão você gera ou acúmulo de gordura ou perda de gordura, e aí você afeta a homeostasia desse organismo, né? Como que esse mecanismo normal de regulação funciona? Então a gente tem um mecanismo normal que está relacionado, olha, quando você gera perda de peso, você reduz o seu gasto energético e aumenta, né, o seu consumo, aumenta o seu apetite para você aumentar o seu armazenamento, porque você tem uma quantidade pequena de panícula adiposo, ou seja, você gerou uma perda de peso. Isso é o normal. Quando você gera um ganho de peso, o que que é normal do seu organismo fazer? Aumentar o gasto energético para você gastar essa reserva, né? E reduzir o armazenamento, ou seja, reduz o apetite, tá? Só que o que que acontece? Se esse fator se alterar, principalmente o fator do ganho de peso, o que que você pode gerar? Obesidade, né? Então, um desarranjo nesse mecanismo, principalmente do ganho de peso, então o indivíduo ele começa a ganhar peso e ele não tem aumento de gasto energético e não tem redução do apetite, né? Não tem redução de armazenamento, ele continua engordando até ele gerar, então, uma densidade adiposa muito grande a ponto de ser considerado obeso, tá? Então, o, o, o processo, né, de desregulação desse mecanismo aqui vai gerar a obesidade simples, né, que é o que a gente chama de obesidade simples, que é a mais comum da gente encontrar, que é aquela obesidade mais afetada por fatores poligênicos, por fatores ambientais, né, de dieta, de comportamento, de hábitos de vida, tá? Quais sinais atuam no hipotálamo para a regulação? Então, a gente sabe que o hipotálamo ele tem uma participação direta nessa regulação do equilíbrio energético.
quais sinais que vão fazer alterações ali no hipotálamo, que vão fazer com que o hipotálamo regule de fato esse equilíbrio energético. Então a gente tem aferentes neurais, que vão passar pelo nervo vago e vão dizer para o hipotálamo o que está acontecendo nas vísceras, principalmente pelo TGI, né? Então a gente sabe, por exemplo, quando o TGI ele está distendido por conta da quantidade de alimento, você reduz o seu apetite, né? Por exemplo, é uma possibilidade. Ah, o estômago está vazio. Vai haver, sim, uma comunicação, tanto por meio de peptídeos intestinais, no caso da grelina, mas também vai haver comunicação por aferentes neurais que passam pelo nervo vago e chegam no hipotálamo fazendo essa comunicação, tá? Os metabólitos, principalmente no caso da glicose, uma situação de hipoglicemia, você vai gerar maior apetite para reverter essa hipoglicemia. Mas isso não afeta tanto assim no equilíbrio energético, né? Porque a gente não fica sempre em hipoglicemia, né? E aí a gente não vai ter essa regulação tão frequente no nosso organismo. E existe a regulação hormonal, né? Regulação hormonal vai acontecer por meio de insulina, de leptina, de cortisol e peptídeos intestinais, PYY, grelina, CCK, né? Que são peptídeos aí que acontecem, né? Que vão ser liberados no trato gastrointestinal e que vão trazer alterações aí para o apetite, lembrando que existe essa via de conexão também por meio do nervo vago, que vai fazer essa regulação também no hipotálamo, tá? Então, é assim que o nosso hipotálamo controla o nosso equilíbrio energético. Aí, com que o nosso corpo gasta energia? Porque a gente sabe que o nosso corpo gasta energia em várias atividades, né? Não só a atividade física normal, né? De você fazer atividades normais do seu dia a dia, mas também a atividade consciente, né? Mas além disso, a gente tem um gasto basal, que é a nossa taxa metabólica basal, que vai trazer aí mais ou menos 70% do nosso gasto energético por dia, tá? Então, você ficar parado o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, nenhuma coisa, nada, 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 você vai gerar então uma taxa metabólica basal, mesmo assim você está gastando energia, tá? Isso aqui é a taxa para te manter vivo de fato, né? O custo energético da metabolização e armazenamento do alimento, isso também vai gerar um custo energético, né? O efeito térmico do exercício, 5 a 10% da energia que a gente gasta vem disso daí, né? Vai ser utilizado para fazer isso daí. E a termogênese adaptativa, que geralmente está relacionada com o aumento dela na ingestão, né? No aumento da ingestão. Então, quanto mais comida você come, maior termogênese adaptativa você gera, principalmente se você tem mais tecido adiposo marrom, né? Se você tem uma falta desse tecido adiposo marrom, isso daqui pode gerar um desbalanço, inclusive com relação à nossa insulina, né? Então, isso pode gerar um quadro de insulinemia, por exemplo, tá? A célula adiposa, ela pode ser considerada uma célula endócrina? Sim, ela pode ser considerada uma célula endócrina, por quê? Porque ela produz muitas coisas. Ela vai produzir leptina, né? Está relacionado com o apetite, né? Então vai trazer saciedade para a gente, né? Existe o mecanismo da leptina, de atuação da leptina, que vai gerar, né, a produção de alfa-MSH, POM, que vão trazer, né, o GLP-1, vão trazer a saciedade para a gente, né? Vai ter liberação de TNF-alfa e L6, né, que são citocinas pró-inflamatórias, né? Então, quanto mais tecido adiposo você tem, maior vai ser o estado inflamatório do seu organismo, o que é um fator de risco muito grande para diversas condições de desarranjo, né? Principalmente a aterosclerose, né? Que vai gerar uma inflamação cada vez maior naquele ateroma, e isso está relacionado também com a maior liberação de fatores pró-trombóticos pela célula adiposa. Ela também libera fatores pró-trombóticos. Libera o fator D do sistema do complemento, também está relacionado com essa ação pró-inflamatória, né? A resistina e a RBP4, né, estão relacionados com aumento da resistência à insulina. Então, o contexto em que o indivíduo tem um aumento de tecido adiposo, né, no caso da obesidade, ele vai produzir cada vez mais esses fatores. E a leptina, que é o único fator que está aí, né, que provavelmente geraria uma redução de peso, ela não gera mais uma redução de peso, porque quanto mais você libera leptina, maior resistência dos receptores de leptina você gera. E você tendo uma resistência maior dos receptores de leptina à leptina, você não vai ter uma saciedade. Isso é inclusive um dos desarranjos que podem gerar obesidade, tá? Então isso daí é um fator muito importante para a gente salientar. Além disso, na obesidade, o que que vai ocorrer? Você tem uma queda da adiponectina,
tá? A queda da adiponectina vai reverberar de uma forma muito negativa no seu corpo. Por quê? Porque a adiponectina, ela está relacionada com o aumento da sensibilidade à insulina, né? Que é, ou seja, o processo inverso à resistência insulínica, né? Aumento da oxidação lipídica e também possui efeitos protetores na vasculatura. Então, você perde os efeitos protetores na vasculatura, você tem um aumento de sensibilidade, você tem uma perda de sensibilidade à insulina e você também tem um aumento, né? No caso da obesidade, você vai ter uma redução da oxidação lipídica, né? Então, esse quadro aí, ele é muito negativo para o indivíduo. Quanto maior a quantidade de tecido adiposo, mais aqueles produtos endócrinos que a célula adiposa produz, a pessoa vai produzir, ela vai ter um estado pró-inflamatório que já vai trazer uma consequência muito forte ali, principalmente relacionada ao dano vascular, e ela perdeu a adiponectina que poderia trazer, então, essa proteção à vasculatura, por exemplo. Isso é só um dos casos, um dos contextos que isso pode trazer algum problema para a pessoa, tá? Vamos falar um pouco sobre as causas genéticas, né? Então, a obesidade, ela tem sim um fator genético muito forte, né? E ela pode ser gerada por mutações genéticas específicas, né? Como se fosse uma obesidade primária, né? E aí ela pode acontecer principalmente por mutação nesse gene OB aqui, que é o gene responsável pela liberação da leptina, né? Então, a pessoa é, não vai ter essa liberação da leptina ou não vai ter o efeito da leptina que gera a saciedade, tá? Então, a pessoa vai sentir fome cada vez mais, né? Ela não vai ter essa sensação de saciedade, ela vai engordar por conta disso, né? Ela pode ter, então, uma mutação no gene DB, que vai trazer o receptor à leptina. Então, se ela não tiver receptor à leptina, ela vai ter a mesma situação que a pessoa que não tem a ação da leptina, né? Então, isso aqui pode acontecer também. Ela pode ter uma mutação no PONC, né? E a mutação no PONC, ela vai impedir a síntese do alfa-MSH e aí vai inibir também essa via da leptina, porque a via da leptina tem participação direta do alfa-MSH, então a pessoa não vai ter saciedade da mesma forma, tá? E também o receptor de alfa-MSH, né? Então é a mesma coisa. Você pode ter um, uma alteração, né? Uma mutação no gene para a produção do hormônio ou também no gene para a produção, né? Para a expressão do receptor desse hormônio. E aí você vai ter, então, os mesmos fatores aqui sendo gerados. Existem outras mutações possíveis? Existem, mas a maior parte das outras mutações existentes, elas estão relacionadas com obesidade em murinos, né, e não nos seres humanos. Então a gente não vai falar por aqui, tá? Quais síndromes têm relação com a obesidade? Bom, existem algumas síndromes genéticas que têm relação com a obesidade, existem quadros diferentes de obesidade nessas síndromes, mas elas também vão causar, né, um quadro de obesidade, mesmo que seja diferente. Síndrome de Cushing, o hipotireoidismo, ele está relacionado principalmente com edemaciamento, né? A pessoa fica edemaciada, então ela vai ficar inchada e ela pode sim ter uma obesidade por conta disso, né? Então, é o mixedema que a gente costuma falar, né? O insulinoma, né? Então a pessoa tem uma produção absurda de insulina, ela aumenta a resistência insulínica dela, e isso faz com que ela tenha maior adiposidade. Ela pode ter a obesidade por conta disso, e também ela pode ser acometida aí por craniofaringiomas, e outros distúrbios que envolvem o hipotálamo, que vão afetar, então, essa regulação do equilíbrio energético, tá? Obesidade e resistência à insulina. A gente sabe que existe uma relação muito forte entre as duas, mas qual relação que é essa? Bom, a obesidade ela gera resistência à insulina nas células adiposas, nos hepatócitos e nos miócitos, tá? Então, ela vai gerar principalmente nesses tecidos essa resistência insulínica. E aí, isso vai acontecer por quê? Porque existe uma subregulação do receptor que vai acontecer justamente por conta do excesso de insulina, né, no corpo desse indivíduo. Os ácidos graxos livres, eles vão atrapalhar a ação da insulina, e numa pessoa obesa tem a tendência, né, de você ter maior concentração de ácidos graxos livres, né, você ter uma liberação cada vez maior, né, de ácidos graxos livres, e aí essa pessoa pode ter, então, a atuação da insulina atrapalhada por conta disso, né? Acúmulo intercelular de lipídios vai atrapalhar esse processo também, vai atrapalhar a ação da insulina, gerando resistência, né? E todas essas substâncias estão relacionadas com a ação pró-inflamatória, também tem relação aí com a inibição da atividade da insulina, a resistência à insulina, justamente porque vão aumentar, né, a ação, por exemplo, do cortisol, né, que vai ter um efeito antagônico, né? Então a gente tem esses contextos aí
podem facilitar, né, no caso da obesidade, a resistência à insulina. Então, a gente consegue encontrar no indivíduo obeso resistência à insulina sem diabetes mellitus, mas geralmente uma coisa vai ser associada à outra também, tá? Agora, a relação da obesidade com a doença cardiovascular. Qual relação que é essa? Bom, a obesidade, ela é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. O que significa isso? Significa que eu não preciso ter nenhuma outra condição, somente a obesidade, para eu ser considerado um indivíduo com muito risco cardiovascular, tá? E aí a gente sabe o quê? A gente sabe que a relação cintura-quadril é a melhor forma de você, é o melhor fator preditivo, né, para risco cardiovascular no obeso, tá? Já que a obesidade abdominal, ela aumenta esse risco cardiovascular, né? Então a gente tem é, aumento de risco cardiovascular, principalmente fator aterogênico, quando a gente fala de obesidade abdominal, tanto a obesidade intraabdominal quanto a subcutânea abdominal também tem relação com isso, tá? Maior relação, todas têm, mas tem maior relação, né? E a gente sabe também que em mulheres o sobrepeso já aumenta muito o risco cardiovascular. Então, a mulher que tem ali um, um IMC acima de 25, ela está em sobrepeso, então ela tem um risco maior cardiovascular, tá? A tendência é que ela tenha um risco maior cardiovascular também. Obesidade relacionada a doenças pulmonares. Qual relação que a gente pode colocar aqui? Você pode pensar o seguinte, olha, a obesidade ela está relacionada com redução de complacência torácica, né? Então, a expansibilidade do tórax da pessoa fica reduzida por conta do excesso de tecido adiposo, né? Aumento do trabalho respiratório justamente por conta disso, então você aumenta a frequência respiratória cada vez mais por conta disso, né? Aumento de volume minuto por meio da demanda, né? Por conta da maior demanda e menor capacidade pulmonar, então você tem maior demanda e menos capacidade, então você vai aumentar o volume minuto da sua inspiração e da sua expiração também, né? A apneia obstrutiva do sono, ela vai acontecer, é muito comum de acontecer no indivíduo obeso, né? E vai gerar, inclusive, hipertensão arterial sistêmica, que é uma das causas aí, né? A apneia obstrutiva do sono, ela é uma das causas possíveis para hipertensão arterial. Se você reduz a apneia do sono, diminuindo o peso, né? Você reduz também a hipertensão nesses quadros, né? Então, é muito importante a gente ter uma abordagem multifatorial aí do indivíduo, né? E a síndrome de hipoventilação da obesidade também vai acontecer, é um acometimento pulmonar que pode acontecer por conta da obesidade, ok? Obesidade e doenças hepáticas, existe relação também. Qual relação que é essa? Você pode afetar o seu fígado, gerando esteatose, né? Então vai ser esteatohepatite não alcoólica. O carcinoma hepatocelular fica mais fácil de aparecer nesse indivíduo. E a cirrose, né? Que é uma consequência direta aqui da esteatohepatite, alcoólica ou não alcoólica, não controlada, né? Então, cirrose hepática também pode acontecer nesse indivíduo, principalmente em indivíduos com obesidade abdominal, né? Ou seja, androgênica. O indivíduo que tem uma obesidade androgênica, ele tem maior chance de ter todos esses acometimentos hepáticos justamente por conta do acúmulo de gordura intraabdominal, né? Acúmulo de gordura visceral, ok? Relação de obesidade e câncer. Tem relação? Sim, tem relação. Qual relação que é essa? Aumento da morbidade, tá? Você vai ter uma maior mortalidade por conta, né, então, da obesidade, um prognóstico pior no caso da pessoa obesa, tá? Isso vai ser dividido entre homens e mulheres, porque existem alguns tipos de cânceres diferentes que vão afetar mais, né, o homem e a mulher, e que estão mais relacionados com aumento de mortalidade associado à obesidade, tá? Então, em homens, a gente tem, por exemplo, câncer de esôfago, câncer de colo, câncer de reto, pâncreas, fígado, próstata, são tumores, são cânceres que estão relacionados aí com maior mortalidade em indivíduos obesos. E em mulheres, o câncer da vesícula biliar, ductos biliares, mamas, endométrio, colo do útero, ovários, né? Então, a mortalidade é aumentada nesses quadros aí por conta da obesidade, associada à obesidade, tá? Obesidade e doenças de ossos e articulações. Existe relação? Existe relação. Qual relação que é essa? Principalmente relacionada à osteoartrite. A osteoartrite ela está sendo influenciada por dois fatores aí relacionados à obesidade. Aumento de perfil inflamatório sistêmico, justamente porque o tecido adiposo ele é composto por células endócrinas que liberam citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa e IL-6, né? Estão relacionados com esse perfil pró-inflamatório. O organismo da pessoa todo está em um perfil pró-inflamatório e isso faz, então, com que haja uma infecção, uma inflamação mais facilmente, né, das vias sinoviais, né? Então, você vai ter osteoartrite por conta disso. Outro fator importante que vai atuar
associado ao fator anterior que eu falei, é a maior sobrecarga nas articulações. Então, é muito comum o indivíduo ter osteoartrite no joelho, por exemplo, por conta da obesidade, porque você tem um maior peso em cima daquela articulação, e aí você favorece o dano tecidual, e o dano tecidual vai favorecer a inflamação, especialmente nesse caso do obeso, que já tem um perfil pró-inflamatório muito maior, tá? Como que a obesidade pode ser tratada? Então, por fim, a gente vai falar dos tratamentos possíveis para a obesidade. Vou falar desde o início. O tratamento para a obesidade, ele é multifatorial. Não existe você fazer um tratamento único para a obesidade, porque isso não vai funcionar, não vai gerar uma perda de peso clinicamente relevante, tá? Então, quais são os possíveis tratamentos? Você vai ter um tratamento dietético, né? Tratamento farmacológico, a terapia cognitivo-comportamental e a cirurgia em último caso, tá? Então, assim, todos esses outros fatores aqui, eles vão ser testados antes de você levar o indivíduo para uma cirurgia, tá? Que é muito mais invasivo, né? Então, a gente evita essa situação, se for possível evitar de fato, né? Mas vamos ver aqui o que que a gente pode fazer. Olha só, qual que é o tratamento farmacológico? Existem três drogas que são regulamentadas no Brasil, né? Três fármacos que são regulamentados no Brasil. Nesse slide eu vou mostrar dois, depois eu mostro o terceiro, tá? Então, olha só, a gente tem a sibutramina, né? A sibutramina, ela tem um mecanismo de ação de bloqueio de recaptação de serotonina, de noradrenalina, e isso vai reduzir o apetite no indivíduo, tá? Então, é uma droga que vai atuar diretamente, né, nessas vias hipotalâmicas, né? Vai diminuir o apetite no indivíduo, vai gerar saciedade para ele, tá? Ela vai ser indicada para pacientes com IMC acima de 30, né? E ela é contraindicada para pacientes que possuem diabetes mellitus associada a algum risco cardiovascular latente, né? Então, por quê? Porque essa sibutramina, ela vai aumentar tanto frequência cardíaca de 2 a 4 batimentos por minuto a mais, tá? Quanto também pressão diastólica, né, de 3 a 5 a mais, e aí reduzir, então, a amplitude de pressão de pulso, isso também é um problema aí para o indivíduo, tá? Então, se o indivíduo já tem um risco cardiovascular aumentado, né, ele já tem é, alguma lesão de órgão-alvo, ele já tem DAP, por exemplo, né? Ele é um indivíduo que possui um risco muito grande cardiovascular. Então, ele não vai poder tomar sibutramina, né? Contraindicado de acordo com a Anvisa, né? Então, a gente não pode passar isso para o indivíduo, tá? É, a posologia dela, você vai utilizar uma cápsula pela manhã de 10 ou de 15 miligramas, tá? Então, é assim que a gente utiliza. E o Orbistatin. O Orbistatin, ele é um medicamento, né? Ele é um fármaco que é análogo da lipstatina e ele é inibidor de lipases gastrointestinais, tá? Então ele inibe essas enzimas gastrointestinais. E aí o que que ele faz? Ele vai se ligar aos receptores que essas enzimas se ligariam e assim ele vai impedir que um terço do nosso triglicerídeo ingerido, né, triglicérides ingerido, seja absorvido, né? Então isso vai sair junto com as fezes, né? Quais efeitos que isso pode acontecer, que isso pode gerar, né? Depois de 4 anos de uso, você pode ter uma redução das vitaminas lipossolúveis, né? Que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, com um adendo de que a vitamina K, se o indivíduo estiver fazendo uso de Marevan, ele pode ter uma redução maior, né? Abrupta da vitamina K, se associar o Orbistatin com o Marevan, tá? Então tem que pensar nisso daí também. Outro efeito, ele reduz muito a pressão arterial, especialmente em pessoas que são hipertensas. Ele reduz a insulinemia e também reduz a glicemia no indivíduo, tá? Isso daí a gente tem que fazer um manejo de risco aí relacionado a esse uso, né? E uma coisa importante é que a gente pode associar o uso da sibutramina com o Orbistatin. Houve, então, um resultado positivo em termos de perda de peso, né, para os indivíduos, quando foi associado, então, essas duas drogas com o adendo de que existe, né, a contraindicação da sibutramina para indivíduos com alto risco cardiovascular e com diabetes mellitus, tá? Então, isso daí é um ponto importante da gente salientar também. Como que é utilizado o Orbistatin? A posologia dele? Um comprimido, né, uma cápsula, de 120 miligramas 3 vezes ao dia, né? Então, um total de 360 miligramas por dia que o indivíduo vai utilizar isso daí, tá bom? O outro medicamento, né, vai ser a liraglutida, né, liraglutida, ele está relacionado no mecanismo de ação dele, ele é um agonista do GLP-1, né, e aí ele vai apresentar ação hipotalâmica, tanto nos neurônios envolvidos no balanço energético, quanto aqueles relacionados ao centro de prazer, né, e também de recompensa, né. Então, ele é um medicamento que vai inibir
talvez ele um pouco a compulsão alimentar, justamente por conta dessa inibição de centros ligados ao prazer, de recompensa, né? E também relacionado ali à saciedade por conta do equilíbrio energético ali, né? Do mecanismo de equilíbrio energético. Como que ele é utilizado? Esse medicamento, ele é um medicamento, pode ser utilizado tanto para obesidade quanto para diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2. E aí, o que que a gente faz? A gente muda a utilização dele de acordo com a posologia, né? Então, para obesidade, ele vai ser utilizado na concentração de 3 miligramas, né? Na quantidade de 3 miligramas. Para diabetes, 1,8 miligramas, então a dose é menor, ok? Então, existe essa diferenciação, saber, né, que a liraglutida é um medicamento também utilizado para diabetes mellitus. Tratamento dietético agora, como que é feito esse tratamento? Bom, existem algumas dietas, né, que podem ser utilizadas, né, com a ideia de que todas essas dietas, no final das contas, né, tirando a substituição de refeições, tá? Elas vão gerar uma perda de peso global ali, mais ou menos igual, mais ou menos equivalente, tá? Mas quais dietas são essas? Tem a dieta balanceada, né, que ela vai ser composta de 20 a 30% por gorduras, 55 a 60% de carboidratos e de 15 a 20% de proteínas, né? Essa dieta ela é utilizada principalmente para você aumentar a adesão do indivíduo. Por quê? Porque ela possui uma variedade maior de alimentos, né? Então o indivíduo não tem uma privação alimentar tão grande assim, né? E aí, isso tem um efeito também que é de diminuir a perda de peso, né? Então, a pessoa tem uma perda de peso menor, mas é uma perda de peso sustentada aí com relação ao tempo que ela está fazendo essa dieta, tá? Então, ela traz um resultado um pouco menor, né, à vista da pessoa, mas é uma perda de peso sustentada, ela vai sempre perder um pouquinho fazendo essa dieta, né? Existem as dietas de muito baixas calorias, né, que são dietas um pouco mais agressivas, que a pessoa ela vai consumir de 0,8 a 1 grama por quilo corporal de proteína, né? E associada a esse consumo proteico, ela vai utilizar minerais, vitaminas e ácidos graxos essenciais, também ela vai colocar isso na alimentação dela. Essa dieta, inicialmente, ela gera uma perda de peso muito grande, né, de 9 a 26 quilos nas primeiras 20 semanas aplicadas, né, da dieta. Mas no final das contas, a perda global de peso dessa pessoa vai ser equivalente, vai ser equiparável aos outros métodos, tá? Ela não vai gerar uma perda de peso constante de 9 a 26 quilos, não. É só no início. Depois a perda de peso vai ficando cada vez menor nessa dieta aí, né? E ela pode ser aplicada ali, o ideal é que ela seja aplicada entre 4 a 16 semanas, tá? O uso dela é entre 4 a 16 semanas. Ela vai ser contraindicada para pacientes que têm insuficiência cardíaca grave, que têm alguma doença cardíaca não controlada, né, cardiovascular não controlada, que tem insuficiência renal aguda ou crônica, doenças cerebrovasculares, doença hepática grave ou terminal, transtorno psiquiátrico que vai afetar o entendimento, né, desse paciente com relação a, a dieta que ele está aplicando, tá? Então, isso também pode atrapalhar. Existe a substituição de refeições, que no período de 1 a 5 anos, né, costuma gerar uma perda de peso de 6 quilos. Então, é muito pouco, né? Uma perda de peso muito pequena quando você faz substituição de refeições apenas, tá? Note que eu falei apenas. E também existe a DASH, né, que é uma dieta que é preconizada para controle de hipertensão arterial, mas ela também vai ter efeito aí na redução de peso para obesidade, ok? Tratamento cognitivo comportamental vai acontecer de que forma? Então, ele vai acontecer por meio do automonitoramento, controle de estímulos. Então, automonitoramento, o indivíduo ele vai anotar mesmo, né? Os estímulos que estão fazendo ele ter compulsão alimentar, quando que ele alimentou, quando ele teve um episódio de compulsão alimentar. Então, todos esses efeitos aí são avaliados pelo próprio paciente. Ele vai fazendo um automonitoramento. Controle de estímulos. Então, o indivíduo ele evita situações que ele sabe que vão gerar gatilhos para ele, né? De compulsão alimentar. Resolução de problemas relacionados ao excesso de peso, isso daí é um processo feito entre o terapeuta e o paciente, né? Reestruturação cognitiva, suporte social, então os grupos de apoio, né? Pessoas com a mesma situação, né? Isso tem a tendência, né, de auxiliar muito na perda de peso. E a entrevista motivacional, que o terapeuta vai fazer, então, uma intervenção aí com esse paciente, tá? Notem que o tratamento cognitivo comportamental ele não é suficiente para gerar uma perda de peso clinicamente sustentável, tá? Mas a gente tem a associação dele
com outros tratamentos, principalmente tratamento dietético, né, traz aí uma perda de peso bacana considerável, tá? E a terapia cirúrgica, que é o último caso que a gente vai utilizar. Quando que a gente utiliza a terapia cirúrgica? A indicação normal dela, né? A indicação formal dela, você vai pensar, o indivíduo que está entre 18 e 65 anos pode fazer, né, uma cirurgia bariátrica, por exemplo. O IMC dessa pessoa tem que estar acima de 40 ou acima de 35 com comorbidade passível de manejo pela cirurgia. Ou seja, eu sei que essa pessoa com IMC de 35, ela tem uma doença, por exemplo, cardiovascular, que por meio da minha cirurgia bariátrica, eu vou conseguir reduzir o risco dessa doença aí para frente, por exemplo, é uma indicação de cirurgia, tá? Mas todas essas situações, elas só vão ser passíveis de fato de cirurgia quando o indivíduo ficou pelo menos 2 anos tentando outros métodos, né? Principalmente a terapia dietética e cognitivo-comportamental, e essas terapias não funcionaram para ela, né? E aí ela tem então indicação cirúrgica, mas realmente a cirurgia é o último caso, a pessoa realmente tem que estar numa situação é, que ela vai realmente precisar, né, de uma abordagem um pouco mais agressiva para ter, então, essa redução de peso e aí sim continuar os outros tipos de terapia para ela manter, né, o peso que ela conseguiu. Lembrando que obesidade, né, é uma doença crônica, então ela tem que ter um aporte, né, de longo prazo de apoio médico, né, de apoio profissional, não só médico, mas da equipe multiprofissional em geral, né, para que esse indivíduo, então, tenha uma perda clínica substancial de peso, né? E que se mantenha no decorrer do tempo, tá? Pessoal, foi isso que eu queria ter falado com vocês sobre obesidade. Eu vou deixar aí no card alguns vídeos, né, relacionados principalmente ao trato gastrointestinal, para vocês assistirem também, tá bom? Até a próxima. Valeu, galera.